Olá, Minas Rural no ar! E no programa de hoje você vai ver: produtor de café se une a pequenos cafeicultores para produzir uma bebida que agrada consumidores brasileiros e estrangeiros. No documentário especial você aprende a controlar a erosão no solo usando técnicas sustentáveis na propriedade. E na receita tem polenta com jiló recheado. Em Campos Altos, no Alto Paranaíba, o café Campos Altos tem agradado consumidores europeus. O café do tipo arábica é produzido na propriedade, onde ali mesmo acontecem os testes de degustação da bebida. A marca se tornou uma empresa que compra cafés dos pequenos produtores da região para dar conta de atender a demanda do mercado. Em Campos Altos, no Alto Paranaíba, o café produzido na Fazenda Santa Luzia é tipo exportação e é comercializado tanto no mercado externo como no interno. A experiência em investir nessa fatia de mercado começou recentemente, há 3 anos. Contudo, a organização desse agroempreendimento tem feito a diferença no mercado. A gente tem feito em média 8 containers por ano. A ideia e o projeto é ampliar essa quantidade. A gente quer fazer justamente um trabalho com foco no produtor para mostrar o nível de qualidade. Ele tendo essa possibilidade de acerto em termos de qualidade, a gente ajudar a valorizar esse trabalho e não a iminência de algum erro, seja por fermentação indesejada ou por controle no processo, a gente também fazer esse trabalho a nível de produção, de propriedade, para tentar ajudá-lo a mostrar esse café diferenciado no exterior. São 250 hectares de café arábica cuidados com carinho, como fez questão de dizer o agrônomo Geraldo, que contou, entre outras coisas, que é a planta quem dá indicações do que precisa. E que o ideal é que tenha o formato de um cone, lembrando um pinheiro, para que a planta receba a luz do sol em sua totalidade. No mercado interno, o grão é vendido processado, sendo que cerca de 10 mil sacas de 60 quilos são escoados no Brasil. Em época de safra, o Grupo Café Campos Altos compra 80 mil sacas de café de pequenos agricultores da região. Aqui na Fazenda Santa Luzia, esse grãozinho aqui, ó, que você pode ver, vai direto para a exportação. Ele segue para as praças da Argentina, Estados Unidos e, em breve, deve chegar à mesa do consumidor da Alemanha. Por ser produzido na região de Campos Altos, no Alto Paranaíba, o clima e a altitude favorecem a produtividade da planta. E esse grãozinho aqui, ó, pode acreditar, é capaz de produzir uma bebida de qualidade. Em média, a Café Campos Altos manda 40 containers para a Califórnia e 55 para a Argentina. Por mês, sai um container carregado com 320 sacas de 60 quilos de café para esses destinos. O grão chega em caminhões ao galpão da exportadora e logo segue para essas peneiras, onde passa por um processo de seleção. Tudo é milimetricamente acompanhado até a hora de ensacar o produto nessas bags ou sacos de 60 quilos. Outro detalhe importante é que a exportadora tem em sua equipe degustadores e classificadores de café. O papel desses profissionais que realizam a prova é identificar características como sabor, aroma, acidez, amargor, sabor, corpo e resíduo. Toda essa avaliação, nesse contexto de análise sensorial feita pelo Q-Grader, a gente tenta buscar uma forma de conseguir fazer com que o produtor mostre esse nível, essa qualidade apareça, não só nos cafés de produção da fazenda, mas também dos produtores da região toda. Na fazenda, há café com idades entre 1 a 17 anos, sendo que a partir do 15º, o cafezal sofre uma reforma. Essa área, por exemplo, foi esqueletada há pouco tempo. Em 2016, uma geada devastou os cafezais da região e foi necessário fazer uma recepa baixa ou decote para possibilitar que a planta voltasse a ter vigor. Aqui no município de Campos Altos foram atingidos aí
pelo menos uns 25% da área total de café aqui com a geada em 2016. Na propriedade de Santa Luzia foram atingidos 35% da área. E aí nós tivemos que proceder a algumas reformas da lavoura, antecipar algumas reformas que normalmente são feitas, mas tivemos aqui que fazer algumas recepas baixas, alguns esqueletamentos, como é o caso dessa lavoura aqui, e que já estão voltando à produção esse ano. O agrônomo explica que é importante que se faça a análise de solo e análises foliares durante todo o ano. E afirma, quando a planta demonstra deficiência, é porque já passou da hora de adubar ou pulverizar. Nós conduzimos a lavoura com uma análise de solo anual e 3 análises foliares anual, durante o ano também. E baseado nessas análises e na perspectiva de safra futura, a gente calcula os tratos culturais necessários à produção e ao crescimento da planta de café. Todos os talhões são numerados e assim é possível classificar e identificar o grão. Na Fazenda Santa Luzia, a gente adota um esquema de rastreabilidade, então todo café colhido ele é rastreado até o final do processo. Portanto, o consumidor final, se ele quiser saber de onde saiu o café que ele está bebendo, ele vai saber exatamente do talhão em que foi colhido o café, o dia em que foi colhido e todo o processo que esse café passou aqui na propriedade. O Brasil exportou 30,3 milhões de sacas de café no encerramento do ano 2017-2018, período que compreende os meses de julho de 2017 a junho de 2018. Entre as variedades embarcadas no período, o café arábica representou 86,4% das exportações, o solúvel 11,4% e o robusta 2,2%. Já em Minas Gerais, a produção de café na safra 2018 está estimada entre 29 a 30 milhões de sacas de 60 quilos, aumento que deve ficar entre 19 e 25,3%, quando comparado à safra passada, conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. O café é preferência nacional e a segunda bebida mais consumida no país, perdendo apenas para a água, conforme pesquisa da Associação Brasileira de Indústria do Café, ABIC. O cenário tem se apresentado amistoso para a produção de cafés especiais, tanto no Brasil quanto em Minas Gerais. E cada produtor encontra seu jeitinho de se inserir no mercado. Todos nós que trabalhamos aqui gostamos do que fazemos e a gente faz com muito amor, com muita dedicação e com muito amor. Investir na plantação de árvores pode ser um bom negócio, já que dá para consorciar com outras culturas e obter renda. Há plantas como o mogno, por exemplo, que levam mais de 20 anos para chegar ao ponto de serem cortadas e preparadas para uso em diversas atividades. Olá, amigo produtor, amiga produtora, tudo bem com vocês? A palavra silvicultura vem do latim e quer dizer cultivo de florestas. As florestas cultivadas em Minas Gerais são a maior cultura agrícola do estado e estão presentes em mais de 90% dos municípios mineiros. São mais de 2 milhões de hectares de área de produção de florestas em Minas Gerais. As duas principais espécies de florestas cultivadas são o eucalipto e o pinus. O restante são outros tipos de árvore como seringueira, mogno e o cedro. O eucalipto é muito utilizado na produção florestal, principalmente por suas características de rusticidade, rápido crescimento e a produtividade. O plantio se destina principalmente à produção de papel e celulose e carvão vegetal, além de produzir madeira para uso na propriedade. O cultivo de florestas é uma boa opção para diversificação de renda nas propriedades rurais. Eu fico por aqui, um forte abraço, até o nosso próximo encontro. A gente faz um intervalo agora, mas fica por aí que tem documentário especial sobre como recuperar um solo prejudicado pela erosão. Você sabe que trabalhar com solo cheio de erosão é um problema sério. O produtor sabe bem disso.
Mas existem maneiras sustentáveis de recuperar o solo e voltar a produzir naquela área que um dia foi considerada improdutiva. No documentário que veremos agora, é possível compreender como colocar em prática técnicas eficazes e com baixo custo para resolver de vez esse problema. Minas Gerais é considerada a caixa d'água do Brasil por abastecer estados importantes do país. Daí a importância da preservação do solo. Sou José Calais Gomes, estou no distrito de Belisário, município de Muriaé, Minas Gerais. Sou produtor de café. Na agricultura, não pego direto mais, mas a parte administrativa eu tenho que estar checando todos os dias. O que a gente preconiza na extensão rural hoje, principalmente, é o desenvolvimento sustentável, tá? Isso parte de onde? Parte da gente planejar todas as culturas que a gente vai implantar na propriedade. Aqui na propriedade do Sr. Zé Calais, a gente pôde ver, né, o manejo do solo, principalmente na conservação do solo e da água no plantio de café. A proteção do solo dele já começa desde lá do topo do morro, já com a mata nativa, um eucalipto nas áreas declivosas, e depois a gente já começa com as caixas de contenção de enxurradas, com os carreadores em nível, o plantio em nível. É importante entender o porquê da conservação de solo e o impacto que isso tem para o Estado e para a população mineira e brasileira. Minas Gerais é conhecida como a caixa d'água do Brasil. Aqui estão as principais nascentes e nessa região específica nós temos nascentes que abastecem principalmente o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Nós temos uma área gigantesca de café em Minas Gerais também, são aproximadamente 1.200.000 hectares de cafés plantados. Esses cafés estão todos, ou na sua grande maioria, na base das nascentes aqui do estado de Minas Gerais. E a propriedade rural, ela é composta por vários fatores, e o principal de produção que nós temos é o solo. Esse armazenamento de água que é feito com a correta conservação do solo impacta diretamente os municípios. Nós temos uma área muito extensa em café e se bem manejada essa área, como nós podemos ver nessa propriedade, nós vamos ter um abastecimento de água contínuo e de qualidade para a população. A água que nós produzimos aqui na Serra, que ela abastece a próxima cidade de Muriaé, com 120.000 habitantes, o estado parte do Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Então é muita responsabilidade nossa nós trabalharmos com produtos químicos sem critério, jogarmos veneno aleatoriamente. Então, para que nós cortamos esse mal pela raiz, nós eliminamos todos os agrotóxicos usados na propriedade. É importante entender um pouco a questão do ciclo hidrológico aplicado à conservação do solo e água. O que a gente não quer na propriedade é que a água escoe superficialmente no solo, né? Porque se ela escoar superficialmente, ela vai arrastar as frações do solo, né? A argila, a areia, silt, e vai depositar dentro do rio. O que a gente faz para essa água estar infiltrando? Os carreadores, a roçada alternada, o plantio em nível para favorecer a infiltração dessa água. Dessa forma ela vai abastecer o lençol freático e, consequentemente, vai estar aumentando a disponibilidade dessa água nas minas, né? As práticas adotadas para conservação e proteção do solo, elas podem ser adotadas seja numa lavoura já implantada, que não tem essas práticas e muitas vezes não está fazendo de forma correta, ou na implantação das lavouras. Nas lavouras que já estão implantadas, tem que se ter um técnico lá e discutir com o produtor, que muitas vezes você vai ter que readequar aquela lavoura ali. Mas o ganho que você vai ter, mesmo perdendo em área, por adotar carreadores, fazer curvas de nível e às vezes ter que retirar algumas plantas, você vai ganhar em produtividade, pela permanência do nutriente, pela ciclagem de nutrientes e pela água que vai ficar dentro da lavoura. Lembrando-se que a água é o principal insumo de produção agrícola, que a planta absorve esses insumos de forma líquida. Eu entendo assim que a conservação ela está baseada na vida. Então, para que nós tenhamos vida, nós temos que ter o conjunto de medidas que possa estar preservando em todos os aspectos.
Nós temos a mata nativa ao lado, aqui, e nós temos eucalipto do outro lado. Quando nós falamos de vida, de sustentabilidade, de cafeicultura, enfim, de qualquer cultura que nós queiramos trabalhar, como o foco hoje é o café, a lavoura está logo abaixo. Mas eu tenho que começar esse controle aqui em cima, na mata nativa, no eucalipto. Por quê? Porque senão, quando eu tiver 500 metros abaixo, eu vou ter um volume de água pluvial muito grande. E esse volume vai ser difícil de ser contido. Então eu tenho que conter essa água escalonado. Tanto bacias, carreadores, curvas de nível, eles são determinados por técnicas. São técnicas científicas, já de cálculos prévios, que visam justamente fazer uma relação entre declividade, volume de água e velocidade da água. Onde elas devem estar vai ser determinado por esses fatores. A nossa caixa ela tem que ter uma capacidade de reter essa água. A distância que vai ficar uma da outra, o que vai determinar é a declividade do terreno. Então, de posse desses dados, a gente usa uma tabela para chegar na distância que vão ficar as caixas e o volume que tem que ser cada caixa dessa. Vocês observarem aqui, ó, com essa chuva que deu de 60 milímetros, ela atingiu uma pequena parte da bacia. E hoje, aí, após aí a chuva ter parado, essa água já está toda infiltrada com segurança aqui dentro da nossa bacia. Essas práticas elas têm aumentado bastante. Os produtores rurais têm uma grande consciência sobre o impacto ambiental, porque o primeiro que sofre mais com a falta de água, com a seca, com a enxurrada, é o produtor rural. O que acontece muitas vezes é que os produtores não têm o domínio das técnicas. Eles não sabem o que fazer. Quando ele tem acesso à tecnologia, muitos estão adotando. Quem desperta para essa consciência da conservação do solo e da água é um agricultor que a gente tem um carinho especial, né, assim, no nosso trabalho do dia a dia, justamente porque a gente tem uma grande preocupação com os que não têm essa consciência ainda, né? Então a gente tem esse cuidado especial para eles servirem justamente como um espelho, como um exemplo para os outros. A água que eu estou preservando, ela não é só minha, é minha e do entorno. E inclusive para as comunidades ribeirinhas abaixo da minha propriedade. É questão de compromisso, é questão de lógica. Não adianta nada eu ter um trabalho muito fácil e comprometer a vida do próximo. Quem diria que é possível melhorar o solo com dicas tão simples, né, gente? Vamos para mais um intervalo, mas fica de olho na telinha que no próximo bloco tem receita de polenta com jiló recheado, não dá para perder. Alguns produtores têm apostado na restauração de áreas degradadas através dos sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta e integração pecuária e floresta. A partir deles, é possível consorciar o plantio de árvores nativas, culturas agrícolas e animais no mesmo sistema de produção. Do solo castigado e improdutivo ao aproveitamento potencializado. É essa a transformação que os sistemas de produção integrados, o ILP ou ILPF, são capazes de proporcionar em áreas degradadas. A integração lavoura-pecuária ou integração lavoura-pecuária e floresta buscam um equilíbrio entre a produção de alimentos e a preservação ambiental, integrando numa mesma área até 3 atividades. A lavoura, que geralmente é de um grão, como o milho, por exemplo, a pastagem para o desenvolvimento da pecuária e o reflorestamento, que pode resultar na produção de madeira. Essa conjugação de culturas proporciona a recuperação ambiental e também mais rentabilidade para o produtor. A gente pode ter só a integração lavoura-pecuária, sem o componente floresta no primeiro momento, onde a gente busca o quê? A integração entre essas atividades, lavoura e pecuária. A lavoura,
é uma cultura de ciclo curto e ela traz um retorno financeiro mais rápido e indiretamente a gente consegue recuperar as fertilidades do solo em áreas que potencialmente vão ser pastagens. Então a gente usa aquele conceito antigo de rotação de culturas. Em algum momento eu uso a lavoura numa área, no outro momento vem a pastagem, a pecuária naquela área. E cada uma traz benefícios para o sistema. A pastagem deixa uma palhada muito boa para um sistema de plantio direto. Quando eu vou entrar com a cultura no outro ciclo, eu tenho um ambiente mais favorável para aquela cultura e a lavoura deixa um ambiente, em termos de fertilidade química do solo, mais favorável para o capim que vem na sequência. A gente tem trabalhado bastante aí no caso de pecuaristas, o consórcio aí entre as espécies, então o consórcio de milho e de sorgo com os capinhos, onde a gente consegue ter as duas safras, né? Uma de silagem ou grãos e na sequência uma pastagem formada no mesmo ano, tem dado bastante certo quando o pecuarista quer produzir grãos ou silagem na área e recuperar a sua pastagem degradada, que é um investimento alto, mas que com a lavoura a gente consegue ter o retorno da lavoura pagando as contas em 6 meses. A introdução das árvores no sistema, além da possibilidade de geração de renda com a produção de madeira no futuro, ainda traz um ganho ambiental muito importante, com a compensação das emissões de gases de efeito estufa pelos animais, que acontece na pecuária, através do sequestro do carbono que as árvores propiciam no seu desenvolvimento. Quando a gente introduz o componente florestal, aí a gente já tem uma complexidade um pouco maior. Mas é possível também porque, primeiro, a gente consegue diversificar as rendas na propriedade. Então a gente tem o componente lavoura em algum momento na área, tem o componente pastagem e acrescenta o florestal, mas assim, uma quantidade menor de árvores por hectare. E ela vai funcionar como se fosse uma poupança de longo prazo. Geralmente o componente florestal é o que agrega maior valor, que tem maior valor comercial, mas é de ciclo longo. Então, nesse inteirinho, até a floresta crescer e produzir o produto, a gente continua utilizando a mesma área com lavouras no início e, às vezes, com pastagem em determinado momento do ciclo. Essas árvores também têm um componente interessante que é a ambiência. Ela favorece o meio ambiente, a forma, o ambiente onde o animal está fica mais confortável para aquele animal. E isso repercute também em produtividade, em fertilidade de fêmeas, em desempenho animal. Então você cria ali um conforto maior para o animal, sendo um sistema então mais interessante. Outro aspecto, quando tem um componente florestal que a gente tem explorado, é a agregação de valor ao componente pecuário. Porque é um sistema que as árvores elas fixam carbono no tronco. Então você consegue neutralizar as emissões de metano e de outros gases que a pecuária é comum pelas árvores. Então você faz um balanço de neutralização ambientalmente, em termos de gás de efeito estufa, é bastante interessante ao produtor. Os sistemas ainda podem ser adequados a qualquer tamanho de propriedade, beneficiando especialmente as de menor porte. Como ele tem recursos limitados, ele precisa intensificar ao máximo o uso deles. E essa integração vem muito nessa linha, de aumentar a exploração dos recursos disponíveis, inclusive da mão de obra. Eu fico esperando a hora da receita. E você? Hoje temos polenta com jiló recheado, feita pela Arlete de Ibirité. Lápis e papel na mão e anota os ingredientes. 1 kg de fubá moinho d'água, meio quilo de farinha de milho em flocos, 1 prato de folha de taioba picada, 1 prato de talo de taioba picado, salsinha a gosto, cebolinha a gosto, pasta de alho, sal a gosto, água, óleo para fritar e 1 dúzia de ovos. O primeiro passo é temperar a carne. Vou colocar um pouco de alho triturado, só o alho, com um pouco de óleo que eu trituro. Em seguida, vou colocar o tempero completo, mexer um pouco. Em seguida, eu vou colocar um pouco da cebola. Vou acrescentar um pouco de ervas finas. Continua misturando. Agora, em seguida, vamos levar para o fogão. Acrescentar o óleo. Logo em seguida, a carne, já temperada. Vamos dar uma
refogada. Agora, enquanto a carne está secando a água, né, para me colocar ela para cozinhar, nós vamos preparar a carne moída. Vou colocar um pouco de óleo, um pouco de alho triturado, tempero completo. Agora eu vou colocar a carne. Agora eu vou refogar, que é onde eu tiro o miolinho do jiló. Agora eu vou colocar a carne para cozinhar, porque é nesse caldo dessa carne que eu vou cozinhar o jiló recheado com bacon. A carne moída já está refogada, tomate, agora a cebola, agora o caldo de carne, um pouquinho do caldo de carne, um pouquinho de ervas finas, pimenta do reino a gosto. Vou colocar um molho de tomate, finalmente um pouquinho de sal. Nós vamos refogando até derreter, né, até o tomate cozinhar e a cebola. Aqui o molho já está pronto. Agora eu vou pegar a carne cozida junto com o molho de carne moída. Agora em seguida, nesse caldo que eu cozinhei a carne, eu vou cozinhar o jiló. Agora o jiló vai ficar aqui cozinhando na água da carne aproximadamente 15 minutos. Agora o jiló cozido, nós vamos montar o prato. Colocar um molho com a carne cozida. Nós vamos colocar um pouco de queijo, né? Agora a estrela do prato, que é o jiló. Que é o jiló, né? com certeza. Cebolinha, finalmente a salsinha, né? Cheiro verde, que é a salsinha. O Minas Rural está acabando, mas a gente continua em contato pelo e-mail minasrural@emater.mg.gov.br. Por esse canal, você ainda pode mandar suas sugestões de matéria, dica técnica e receita. Até o próximo programa. Tchau!